Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Paulo olhou diretamente para o conselho e disse: Irmãos, até agora, eu me apresento a Deus com a consciência tranquila. Ananias, o grande sacerdote, ordenou que os guardas que estavam ao lado de Paulo batessem em sua boca. Paulo lhe disse: Deus o castigará, seu hipócrita. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, e, ao ordenar que os guardas me batam, você está violando a lei. Os guardas que estavam próximos a Paulo disseram: Como ousa insultar o grande sacerdote? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o grande sacerdote. Como as sagradas escrituras dizem, você não deve falar mal de qualquer governante do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns membros do conselho eram saduceus e que outros eram fariseus, ele gritou: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Eu estou sendo julgado por acreditar na ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, uma grande discussão aconteceu entre os fariseus e os saduceus, dividindo assim o conselho. Os saduceus dizem que não há ressurreição dos mortos, nem anjos e nem espíritos. Mas os fariseus acreditam em tudo isso. Uma grande confusão começou, e alguns dos mestres da lei fariseus se levantaram e protestaram, dizendo: Nós consideramos que este homem é inocente. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado com ele. A discussão estava saindo do controle. Então, o comandante, com medo de Paulo ser despedaçado por eles, ordenou aos soldados para que tirassem Paulo de lá e o levassem novamente para a fortaleza. Mais tarde, durante a noite, o Senhor esteve com Paulo e lhe disse: Tenha coragem. Da mesma maneira que você falou a meu respeito em Jerusalém, deverá falar a meu respeito em Roma também. No dia seguinte, alguns judeus se reuniram e juraram que não comeriam e nem beberiam até que conseguissem matar Paulo. Mais de 40 judeus faziam parte desse plano. Eles foram até os chefes dos sacerdotes e líderes judeus e disseram: Nós fizemos um juramento solene de não comer nada, enquanto não matarmos Paulo. Então, vocês e o conselho enviem uma mensagem ao comandante, para que ele traga Paulo até aqui para encontrá-los. Digam que querem examinar o caso dele mais detalhadamente. Nós estaremos preparados para matá-lo no meio do caminho. Mas, o sobrinho de Paulo, o filho de sua irmã, ouviu sobre a armadilha que preparavam. Ele entrou na fortaleza e contou a Paulo sobre isso. Paulo chamou um dos oficiais e lhe disse: Leve este jovem ao comandante, pois ele tem informações para ele. Então, o oficial levou o sobrinho de Paulo até o comandante, e lhe disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu para que eu trouxesse este jovem até o senhor. Ele tem algo a lhe dizer. O comandante levou o jovem para um lado e lhe perguntou: O que você tem a me dizer? O jovem explicou: Os judeus estão tramando para pedir que o senhor leve Paulo até o conselho amanhã, como se eles quisessem fazer mais perguntas sobre o caso dele. Mas, por favor, não dê ouvidos a eles. Eles planejam fazer uma emboscada contra Paulo com mais de 40 homens, que juraram não comer e nem beber nada até o matarem. Eles já estão prontos, apenas esperando que o senhor concorde com o pedido. O comandante mandou que o jovem fosse embora, mas o aconselhou: Não diga a ninguém sobre o que você acabou de me contar. Ele chamou 2 oficiais e lhes disse: Preparem 200 soldados para irem até Cesareia, juntamente com 70 homens da cavalaria e 200 lanceiros. Estejam prontos para sair às 9 da noite. Providenciem cavalos para Paulo montar, para garantir que ele chegue em segurança até o governador Félix. Ele também escreveu uma carta, que dizia assim: De Cláudio Lísias para o excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, e eles o estavam quase matando, quando eu cheguei até a cena com os soldados, e o resgatei. Descobri posteriormente que se tratava de um cidadão romano. Eu queria descobrir o motivo pelo qual os judeus o acusaram, então, o enviei diante do conselho deles. Fiquei sabendo que as acusações contra ele se referem a questões ligadas à sua lei, mas ele não é culpado de algo que mereça pena de morte, ou prisão. Ao descobrir que havia uma conspiração contra esse homem, eu o enviei ao Senhor imediatamente, ordenando que os seus acusadores façam suas queixas diretamente ao Senhor. Assim, os soldados cumpriram as ordens e levaram Paulo durante a noite para a cidade de Antipátride. Na manhã seguinte, eles enviaram Paulo junto com a cavalaria e voltaram para a fortaleza.
Quando a cavalaria chegou em Cesareia, os soldados entregaram a carta ao governador e trouxeram Paulo diante dele. Após ler a carta, o governador perguntou a Paulo de qual província ele era. Quando ele soube que ele era da região da Cilícia, disse a Paulo: eu investigarei o seu caso, assim que os seus acusadores chegarem. Ele ordenou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes. Atos capítulo 23. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.